E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui ao canal TechZone. E bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre, a gente vai explicar o que é um HD e um SSD, tá? E também eu vou falar para vocês qual é o melhor deles para você comprar para colocar no seu computador, tá pessoal? Bom, HD é uma unidade de disco rígido, tá pessoal? E o nome dele, HD, é derivado de HDD, que significa Hard Disk Drive, tá? Ele é um dispositivo de armazenamento de dados eletromecânico que armazena e recupera dados digitais usando armazenamento magnético, tá pessoal? Então, ou seja, você vai lá, salva e aí, por exemplo, quando você precisar de novo, você vai lá naquela parte que tá salvo, e aí você recupera, tá? E o HD, ele tem vários componentes, que são os pratos e o eixo, e o mais importante que é o cabeçote de leitura e gravação, ou seja, por exemplo, a gente tem aqui o disco, aí você tem aqui o cabeçote. Aí quando você vai gravar alguma coisa, ele grava, beleza. E aí depois, quando você for buscar alguma coisa, ele vai, busca e pronto. Basicamente isso, tá? A gente tem também o atuador e o DMA e o DMA, tá, pessoal? Bom, agora vocês viram que é uma explicação bem simples sobre o HD, né? E agora a gente vai entrar numa parte né, que é o que é um SSD, tá, pessoal? SSD significa em inglês Solid State Drive, tá? E ele também serve para armazenar dados permanentes na memória, ou seja, que não são perdidos nem mesmo quando a energia é desligada, tá? Ao contrário do que acontece com a memória RAM, né? Que a memória RAM, por exemplo, você liga o PC, as coisas ficam armazenadas lá. Quando você desliga, não tem mais nada, tá? O funcionamento dele é feito por meio de memórias flash NAND, tá? Que é uma tecnologia semelhante à usada em cartões SD e pendrives, tá? No seu interior se encontram chips de memória integrados, tá? Onde são armazenados os dados, né? E um controlador de memória que executa as principais funções, tipo um mini processador, tá? Nessas funções está o controle de da memória de cache, que aumenta a velocidade da leitura e gravação de dados, e o mapeamento dos setores defeituosos e correção de erros que evitam que sejam corrompidos, tá pessoal? Então, além de ser mais rápido e eficiente, ele é menos, vamos dizer, perigoso de você perder os seus dados, tá? Do que o HD. Hoje em dia a gente tem 3 tipos de SSD: o SATA, o M2 e o IC, que é AIC. O primeiro, que é o SATA, ele tem o mesmo tamanho de um HD e usa a mesma conexão, que é a conexão SATA, tá? Que é um cabo que você conecta na placa-mãe e conecta no SSD ou no HD, né? E aí, pronto, tá conectado. E esse é o tipo ideal para os computadores mais antigos, tá? Porque às vezes a placa-mãe não tem uma conexão M2 para você colocar o SSD M2, tá? Que é o mais rápido. Então, se você quiser trocar o seu HD do seu computador mais antigo, tá? Primeiro você vai abrir ele, tal, aí tá lá o HD. Você vai desconectar o cabo do HD, que são 2 cabos, um de alimentação e o outro de SATA. Tirou, pegou o SSD, coloca o cabo SATA,
cabo da fonte, pronto, está instalado. Simples e rápido. Bom, agora vamos falar do tipo M2. Ele tem um slot específico na placa-mãe, como eu falei para vocês. Por isso que alguns computadores antigos não dá para você fazer um upgrade para uns M2, tá? Como eu falei para vocês, ele é mais rápido, tá? Por conta que a conexão dele é mais veloz do que a via cabo, tá? E aí a gente tem o NVMe, que é muito parecido com o M2, tem os mesmos formatos e eles podem chegar até 6.500 megabytes, tá, pessoal? De velocidade, o que é muito rápido, tá? Antes de você comprar qualquer SSD NVMe ou M2, você tem que ir nas especificações técnicas do seu computador para você não comprar errado, tá? E bom, vamos lá. Vamos falar das diferenças entre o HD e o SSD. A vantagem do SSD é que ele é mais rápido, como eu falei para vocês, menor e mais durável do que os tradicionais HDs, tá? Porque o HD, tipo, dá uns anos e ele já fica, né, gasto. O SSD você vai ter vai ter mais tempo de uso, vai ter mais velocidade, né? O que é muito bom, ou seja, o seu computador vai abrir, por exemplo, você vai clicar no Google, ele vai abrir muito mais rápido do que com o HD. Mas, por outro lado, o SSD ainda tem um preço mais caro que o HD, tá, pessoal? Mas os tamanhos de armazenamento, né, por exemplo, 200 GB, tá? Então, também são iguais, tá? Mas até o preço do SSD ficar igual ao do HD vai demorar um pouco, tá? Porque vamos dizer que o preço só vai baixar quando, né, quando ele ficar ultrapassado. Basicamente isso, tá, pessoal? Bom, dependendo do uso, o tempo de vida do SSD pode ser reduzido, tá? Isso porque as células NAND, elas estão nas memórias flash, elas sofrem uma degradação cada vez que um dado é escrito no SSD. Ou seja, por exemplo, quando você salva lá um arquivo no Word, gasta esse componente, essa célula NAND, tá? Então, por exemplo, se você é um cara que salva bastante coisa, tá? Então, assim, o SSD ainda serve para você, só que talvez para você que salva muita coisa, ele vai desgastar mais rápido, tá? Cada SSD tem um limite de dados que pode ser escrito e apagado, tá, pessoal? Isso é indicado pela Terabyte Range, tá? Bom, vou explicar para vocês. Basicamente, você vai na internet e vê as especificações do seu SSD. E aí ele vai estar lá. Você pode, sei lá, apagar o SSD todo e colocar mais coisa até, por exemplo, 30 terabytes, tá? Aí você tem que instalar um programa no seu computador, aí você consegue ver se você atingiu isso e passou. Muito provavelmente você só vai fazer isso quando o SSD estiver ruim, tá? Porque enquanto ele tá bom, você nem percebe. Aí quando você percebe que o seu computador tá mais lento, aí você dá uma verificada, tá, pessoal?
desse jeito que eu falei, tá? Bom, um SSD pode durar de 5 a 10 anos antes de apresentar mau funcionamento, tá? E é importante adquirir dispositivos de marcas de confiança, tá, pessoal? Então, dá uma pesquisada aí no YouTube e tal, marcas de confiança, testes, tá? E aí você escolhe qual marca você comprar, tá? O SSD tem uma tecnologia que se chama Trim, que limpa os dados apagados do SSD, que também ajuda, né, a ele ser, né, mais rápido, né? Ou seja, é uma evolução literalmente do HD, tá? E agora, vamos lá. Qual é o melhor para você comprar hoje em dia e colocar no seu computador? De olhos fechados, SSD, tá, pessoal? Primeiro que muita gente hoje em dia, por exemplo, compra um SSD lá de, sei lá, 120 GB, 240 GB, que é só para, por exemplo, você colocar, instalar o Windows, instalar uns programas e tal, e o resto, os arquivos armazena tudo em um HD, tá? Que você pode, né, colocar um SD e um HD no seu computador. E aí você pode fazer esse esquema que, assim, os dois vão durar bastante, mas muito provavelmente o HD vai bater as botas primeiro, tá? Bom, hoje em dia, se você comprar um SSD, assim, já é muito melhor que o HD, é muito mais rápido e tal. Mas se você quiser, né, ser mais rápido ainda, aí você compra um M2 ou NVMe, tá? Que é, como eu falei, a conexão é mais rápida. O SSD normal, né, tem a mesma conexão SATA que o HD, se ele fosse conectado ao tipo em algum conector da placa-mãe, ele ia ser mais rápido, mas ele foi inventado para substituir o HD, tá? Aí depois inventaram o NVMe, usando os conectores da placa-mãe e tal, tá? Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, tá, pessoal? Então é isso, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!